Companheiros e companheiras, essa conversa preta de hoje nós vamos tratar da Lei 10.639/2003 e da Lei 11.632/2008. A 10.639, ela trata da história geral da África e da cultura afro-brasileira no ensino fundamental e no ensino médio. A 11.632 trata da história e da cultura dos povos originários, ou seja, os povos indígenas, né? Ambas alteraram a Lei 93/94 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi projeto de lei do senador Darcy Ribeiro. Bom, é importante destacar que é necessário nós fazermos um retrospecto histórico do ensino da história do Brasil no Brasil, né? A primeira norma que instituiu, ela foi de 1838, né? Ainda estávamos no Brasil Império. Evidentemente que a história era contada segundo a visão oficial do Império, a história do Brasil. Evidentemente que essa história não contemplava a cultura afro-brasileira e nem a história da África, evidentemente que não. E também não contava a história dos povos originários. Somente mais tarde que foi implementado um ensino de história já no Brasil republicano, mas com uma perspectiva positivista, ou seja, aquela história contada através de datas e de personagens. Não era uma história contada com uma metodologia de processo histórico. Evidentemente que não. E isso prevaleceu durante muito tempo. Né? Então, o que tem de importante nisso? Toda vez que nós falamos de legislação, né, nós temos que falar de Constituição. A Constituição de 1988 foi a primeira Constituição que deixou literalmente a defesa da cultura afro-brasileira e de demais povos formadores do processo civilizatório brasileiro. Está lá no capítulo da cultura. E também foi a primeira que colocou como crime o racismo. Porque até então, o que havia, né, de norma punitiva da prática que se entendia naquela época, preconceituosa, foi na Lei Afonso Arinos, né, que colocou o preconceito racial dentro da Lei de Contravenções Penais. Evidentemente que a Lei de Contravenções Penais, né, a penalidade enfim, não é a mesma de um Código Penal, né? Ela tem vamos dizer assim, um critério punitivo mais ameno, porque entende-se que aquelas contravenções penais, né, elas têm um impacto social menor e ela tem um poder ofensivo menor para a sociedade. Agora, o que nós temos que perceber é que quando essa lei surge, e ela surge com uma força muito grande, de um pleito muito importante do movimento negro no Brasil, né, de um novo cenário, porque afinal de contas a Constituição era de 88 e essa lei era de 2003, foi de 2003, né? Então não dista tanto tempo assim, né? O que ocorreu de forma bastante diferente da Lei Afonso Arinos, porque a Lei Afonso Arinos surge 60 anos depois da abolição. Bom, essas distâncias, elas são naturais. Por quê? Porque existe um processo, né, uma disputa política, né, entre a sociedade civil e a sociedade política, né? E essa disputa é uma disputa de natureza hegemônica, né? Evidentemente que essa é uma leitura gramsciana, né, dessa relação de sociedade
com a política. Né? Bom, a prática pedagógica ela ficou muito distante, né, dos reais objetivos do legislador, né, e da comunidade afro-brasileira e da comunidade indígena. Por quê? Porque o racismo estrutural ele é pulverizado. Então, nas próprias instituições de ensino, formadoras desses professores, né, elas nunca privilegiaram a história da África e muito menos a história das populações afro-brasileiras. De jeito algum. Né? O que havia na formação desses professores e o que muitas das vezes acontece até hoje? Né? É uma perspectiva eurocêntrica da história. O que significa dizer isso? É que a história é a história do Ocidente, é a história do continente europeu. Evidentemente, pouco se dá importância à história do mundo asiático e muito menos à história do mundo africano. Então, esses professores, quando vão lidar com este material da história da África e da história da cultura brasileira, eles têm uma tremenda dificuldade, evidentemente, salvo honrosas exceções de pessoas que têm uma formação, né, vamos dizer assim, um pouco mais voltada para uma história com uma visão de materialismo histórico, de processo histórico. Esses têm uma outra perspectiva, mas, enfim, a grande massa dos docentes, elas, infelizmente, não passaram por esse tipo de formação de um estudo crítico e reflexivo sobre a história. Agora, isto é de grande importância, porque na medida em que você ensina para essas crianças e para esses adolescentes a história da África, você traz para essas pessoas as reais raízes de formação do povo brasileiro, né? E a história do povo brasileiro, como ela foi constituída. Né? Claro que é importante estudar a história da Europa, que representa, né, a história dos vencedores, a história dos colonizadores, mas nós precisamos também saber a história dos colonizados, porque, afinal de contas, houve uma diáspora, né? Houve um deslocamento forçado de pessoas do continente africano para o Brasil, né? Num tráfico atlântico bárbaro, extremamente desumano e genocida. Então é preciso que se saiba desse tipo de história. Por quê? Porque nós, da comunidade negra, pertencemos hoje, segundo as estatísticas de 2022, a 55% da população. Como 55% da população não vai saber da sua história? Né? Por que nós estamos aqui? Quais são as razões de nós estarmos aqui? Quais são as razões dessas disparidades étnico-raciais? É claro que é evidente que isso é o resultado de 350 anos de escravidão, e isso é preciso que o alunado tenha consciência disso, porque na medida em que você tem a consciência histórica, né, você tem a possibilidade do exercício da sua cidadania, porque senão você vive como uma massa de pessoas alienadas que sequer sabem das suas tradições, né? Ou, de uma maneira também bastante prejudicial, uma espécie de folclorização da cultura afro-brasileira, né? Porque essa perspectiva folclorizada, ela reduz a importância e tira um status de cultura e coloca isso como se fosse um folclore, o que é bem da verdade. A gente sabe que não é. Por exemplo, o samba não é folclore, o samba é cultura afro-brasileira, que penetrou dentro da sociedade brasileira e disseminou, né? Disseminou na cultura brasileira e deixou de ser uma prática, né? Uma manifestação cultural de negros. Enfim, ela disseminou
por todos os componentes étnico-raciais da nossa sociedade, né? Como outras manifestações culturais também, como o Círio de Nazaré, como o frevo, enfim, como apenas para citar alguns exemplos. A questão religiosa, ela também entra nesse aspecto cultural, porque a religião também tem um componente de natureza cultural. Ela não é só um componente de natureza teológica, né? Ela é fruto, tudo que é produto, né, do ser humano é um produto da cultura, né? E agora, importante é que a coisa foi caminhando de uma certa forma que as próprias secretarias estaduais e municipais, elas foram no relacionamento com a sociedade civil organizada, educadores, coordenadores, secretários de cultura, e foram ajustando a prática pedagógica dessa disciplina, né, às realidades locais, né? O Estado de São Paulo teve uma contribuição muito grande na construção dessa disciplina e na implementação dessa disciplina e a maneira como isso ingressava dentro da grade curricular do ensino fundamental e do ensino médio. Isso teve, vamos dizer, a USP teve um papel relevantíssimo, Minas Gerais também, a UFMG, teve grandes historiadores, pedagogos, geógrafos, enfim, o mais amplo leque de saberes foram importantes na implementação e na construção disso tudo. Importante também destacar que o ensino da cultura e da história africana, ela nos leva a uma série de dimensões que nunca foram evidenciadas e nunca apareceram. Por exemplo, na matemática, aquilo que nós conhecemos como fração, o denominador na parte de baixo e o numerador na parte de cima, isso faz parte daquilo que nós denominamos de etnomatemática. Isso veio da África. Ao contrário do que muita gente pensa, que isto é do mundo ocidental. Não é do mundo ocidental, isso é da África, né? A própria, vamos dizer assim, eu não digo o que é hoje o logaritmo, mas ele é muito inspirado em critérios matemáticos do continente africano, né? Quem lembra daquela calculadora manual chinesa que você vai mexendo com as bolinhas? Enfim, isto é um sistema aritmético típico do mundo asiático. A matemática ela não é exclusivamente mérito do mundo ocidental, né? Quem vê os cálculos das pirâmides do Egito, tudo aquilo não saiu da Europa. Jamais saiu da Europa. Se a gente for para o campo da filosofia, a gente vai ver que a filosofia é importante, os pré-socráticos, os socráticos, e aí daí por diante. Mas nós não podemos desprezar, né, a filosofia do mundo asiático, a filosofia, enfim, do mundo euroasiático, da Índia e etc., né? E também, agora dando a pegada de novo, do continente africano, a filosofia Ubuntu, onde eu só sou porque nós somos. Então existe uma série de questões que retiram do centro, né, criado hegemonicamente na época, o Império Inglês e, enfim, todo o continente europeu e, posteriormente, o próprio Império Norte-Americano, impondo que a sua cultura é a cultura que é civilizatória, de modo algum. Essas civilizações só foram possíveis na medida em que elas se relacionaram com outras culturas, com outros mundos. Então isso é importantíssimo, porque ao contrário dos que muito pensam, daqueles que pensam que sustentar uma cultura
numa relação de superioridade e inferioridade, e isso vai gerar alguma coisa positiva. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário, né? O Império Romano, ele era um império político, militar e etc., mas ele nunca teve a pretensão, né, de destruir as culturas dos lugares onde eles dominavam. Eles dominavam política e militarmente, mas eles não teriam essa extensão de Império do Ocidente e Império do Oriente se eles tivessem algo que Sueli Carneiro hoje chama de epistemicídio, ou seja, destruir o saber, né, daquelas culturas. Porque quando você enfrenta e destrói um saber, destrói uma religião, destrói uma crença, você, ao invés de ter a pessoa submetida, você gera focos de rebelião, porque a coisa que a pessoa mais preza, né, é o seu patrimônio cultural, as suas crenças e etc. Então isso é de muita importância. Hoje, nós podemos tratar de algo que é importante, como eu falei para vocês, no campo da literatura. A literatura africana, ela é muito importante. E tem um papel, tem grandes escritores, como escritores de países, né, que passaram por lutas de libertação, né, e ali produziu-se uma literatura fantástica, extraordinária, né, como até hoje a literatura africana ela é de altíssimo nível, né? E também nós temos grandes escritores brasileiros. Por exemplo, eu, há cerca de quase 30 anos atrás, eu li um livro do Pepe Tela chamado Mayombe, que era a luta, né, na floresta de Mayombe, a luta de libertação de Angola. Pepe Tela é um escritor de primeira ordem, né? E o Miacouto também, né? E no Brasil nós temos diversos escritores importantíssimos, como hoje esse livro que foi objeto de grande discussão, que foi O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. O alunado precisa conhecer, e é preciso difundir isto, né? Tem uma questão que é muito relevante, que é o chamado apagamento histórico. Ou seja, era como se a história da África ela não existisse. E a África é sempre vista como aquele continente onde você só tem miséria e guerra. Claro, a miséria é promovida pelos colonizadores e as guerras também incentivadas e insufladas pelos colonizadores, pelo neocolonialismo. Nós temos uma diplomata chamada Irene Vidagala, que ela trabalhou durante muitos anos em Gana. E ela tem um depoimento fantástico sobre a realidade do que é a África. A África não é essa miséria. Claro, tem situações de bastante miséria. Foi um continente explorado, colonizado, subalternizado, né? Mas hoje a gente sabe que a miséria não é algo exclusivo, né, do mundo dito periférico. Estados Unidos está cheio de bolsões de miséria. A Europa também tem seus bolsões de miséria. Aliás, a miséria é um dos elementos do próprio sistema capitalista, né?
Então, a miséria é o reflexo, né, da exploração da classe trabalhadora, claro que é, né, e trabalhando com esta relação perversa, né, de criar um exército de reserva de trabalhadores desempregados com poucas vagas de emprego. Isso gera uma relação de que o valor da mão de obra ela decai porque a oferta é maior e a exploração cada vez se dá de forma mais severa e principalmente com a precarização dos direitos sociais, uma das características, evidentemente, dessa fase neoliberal. Eu não posso deixar de falar aqui sobre as dificuldades que nós tivemos nessa última quadra, né, de obscurantismo, né, que introduziu como uma pauta, né, da extrema-direita, uma agenda da extrema-direita, que era a escola sem partido, ou seja, a escola que não educa, a escola que não prepara o aluno para a reflexão, que não prepara o aluno para a crítica, e simplesmente faz com que esses alunos, né, fiquem à mercê do quê? De uma vida subordinada à crítica, sem capacidade sequer de enxergar, né, aonde estamos nós dentro daquela sociedade e como desatar esses nós, porque é para isso que a educação se presta, é para isso que a educação serve. Ora, se nós fizermos um paralelo de onde vem esse obscurantismo brasileiro, onde ele se inspira, ele vai se inspirar no nazismo e vai se inspirar no fascismo, né? Aqui nos próprios slides, na própria transição dos slides, está aqui mostrado imagens do que era a formação da educação no período de Hitler. Era uma educação militarizada, bem próximo disso que essa extrema-direita tenta introduzir, uma escola cívico-militar. Que escola é essa cívico-militar? Essa escola cívico-militar, ela não prepara a pessoa para ser um ser pensante, muito pelo contrário. Ela prepara essa pessoa para ser um ser subserviente e um ser obediente. Então é uma relação militarizada, não é uma relação que leva a pessoa para o pensamento. Apenas para fazer uma ponte, aquela palavra lacônico, ela está lá na Grécia. O lacônico era aquele que só falava sim senhor, não senhor. Por quê? Porque lá já se entendia que o não desenvolvimento da linguagem fazia com que a pessoa não tivesse um amadurecimento cognitivo, fosse como se uma pessoa infantilizada. Por quê? Porque não tem vocabulário. O vocabulário é um vocabulário mínimo, de sim senhor, não senhor. É lógico que isso levado a uma concepção mais estratégica, né, de uma psicologia de massas, um domínio, né, uma situação de exploração absurda, lembrando até o 1984, George Orwell, quando ele fala do Big Brother, né, do grande irmão, né, que controlava absolutamente tudo, para tomar o horror ao livro, né, ele conta bem na sua obra, a criança levava choques elétricos, né, numa semelhança àquela coisa do Pavlov, né, que os impulsos, né, a questão da manifestação daqueles impulsos, do comportamento por impulso. Então, se a leitura gerava dor, né, a pessoa tomava uma ojeriza a livro. E é mais ou menos isso que, ao longo desse tempo nosso de obscurantismo, né, o próprio, então, chefe da nação dizia que os livros eram muitas letrinhas. Livros de muitas letrinhas não atraíam as pessoas. Ora, mas o que pensar, então, de Tolstói? Então, o que pensar de Dostoiévski? O que pensar de Machado de Assis? O que pensar da literatura? Né? Então, muitas letrinhas faz mal? Deve fazer mal, né, a ele. Sim, é claro, né? Um nécio, um boçal, vai sentir uma aversão à própria leitura, né? E até mesmo aquele linguajar
pouco polido, né? Pouco urbano. Então, esses movimentos, eles ainda permanecem dentro da sociedade brasileira, né? Da escola sem partido, da ideologia de gênero, tudo isso são momentos impeditivos da implementação do ensino da história geral da África e da cultura afro-brasileira. Está aí uma série de governos estaduais, né, de tendência ou manifestamente fascistas, eles combatem a educação. Combatem a educação, insistem na ideologia de gênero, insistem na escola sem partido. Então, é isso. Então, é o papel importante da educação. A educação ela é revolucionária. A educação ela prepara as pessoas para o senso crítico, para o pensamento, e isso se dá em sala de aula. A escola sem partido ela reprime o docente, ela reprime o professor. Por quê? Porque o professor ele é o agente da mudança. E é esse agente da mudança que para a extrema-direita ele sinaliza como inimigo, ele sinaliza como perigoso. Então, isso se deu no nazismo, isso se deu no fascismo, isso se deu em todos os regimes autoritários. Né? A educação ela é o foco, ela é o alvo. Por que o alvo nesse período obscurantista em relação às universidades públicas? Por quê? Porque ali são os campi do pensamento, da produção científica, né? Da produção do pensamento nacional, que proporciona pesquisa, que proporciona extensão, enfim, que gera uma produção científica e cultural com as características e as necessidades de ser geneticamente brasileira. E não aquilo que a extrema-direita cogita, né? Que o desmonte de tudo aquilo que é nacional, né? Para uma política entreguista, uma política de destruição do ensino público. A destruição do ensino público, a privatização, para eles essa, é o capital. Ela é o capital. A privatização representa os interesses do capital. A destruição das universidades públicas, a terceirização da atividade fim das escolas, terceirizando direção, terceirizando, vamos dizer assim, administração. E o que isso ao longo do tempo vai dar? Então não interessa para essa gente, não interessa para esse espectro ideológico a educação como agente libertador. Por que o horror a Paulo Freire? Não é à toa. Né? Por que o horror a Darcy Ribeiro, a Teixeira de Freitas, a todos esses grandes educadores e grandes pensadores brasileiros de reconhecimento internacional? Então são essas figuras que têm que ser resgatadas, essas figuras que têm que ser trabalhadas. E isto se dá na formação do professor, porque é a formação do professor que é importante, porque é ele que vai levar para dentro da sala de aula, né, esses instrumentos capazes de fazer esse tipo de coisa. Como, por exemplo, ensinar história da cultura afro-brasileira para poder dar uma autoestima para aquelas crianças. Não tem brinquedos, não tem boneca negra, não tem um brinquedo que represente uma prática, né, assim, lúdica da infância das comunidades negras. Não tem. O que aconteceu lá nos Estados Unidos com no caso Topeka, né, que gerou a 14ª emenda, que é sobre a igualdade, né? Então, neste caso, os estudiosos, né, ao elaborar as peças, né, que foram submetidas à Suprema Corte norte-americana, no caso Marbury, né, enfim, quando submetiam a criança, né,
a ela dar um parecer sobre o que ela pensava de uma boneca negra, era negativo. Era negativo. Por quê? Porque a perspectiva de uma criança numa escola segregada é que negro representava alguma coisa negativa. Negro representava alguma coisa absolutamente negativa, né? Então isso é importante. Eu me referi a este caso que gerou a 14ª emenda da Constituição norte-americana, porque ela se deu no campo da educação. No campo da educação. A luta dos direitos civis nos Estados Unidos, ela se deu no campo político e no campo da educação. Isso gerou, né, essa transformação, esta mudança. No meu livro Os Descaminhos da Tolerância, que já está na 2ª edição, eu tenho aqui uma análise sobre esta lei, a Lei 10.693/2003, né? E tenho aqui em minha biblioteca todo o conjunto dos 8 volumes que a Unesco, junto com a Universidade de São Carlos, produziram sobre a história geral da África. Isso é relevantíssimo, isso é importantíssimo, porque é um material que foi produzido por mais de 350 especialistas, né? Isso aí eu obtive numa ocasião, né, no Ministério da Educação, né? E evidentemente que esta lei de 2003, 10.963 de 2003, foi uma lei promulgada, né? Foi uma lei, sancionada pelo primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, para concluir, a importância disso tudo. Eu me fiz questão de falar sobre isso porque nós estamos num momento de desafios, um momento em que a educação é importantíssima. Ela é importantíssima como momento transformador, como agente transformador de uma sociedade que vive como uma lesma atravessando o fio da navalha, como já dizia o Marlon Brando no filme Apocalipse Now, né? Então nós estamos assim, atravessando o fio da navalha, né? A democracia está sobre esse risco e nós vamos conseguir atravessar esse fio da navalha. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e pela minha exposição, que sei que o assunto não se esgota neste tempo de fala, mas é apenas um incentivo para que as pessoas pensem muito sobre essas questões. Principalmente, não posso deixar de encerrar, que o que integra esta marcha, né, de extrema-direita tem um braço religioso nisso. É um braço religioso nisso muito forte, né, que demoniza a educação, demoniza a história, demoniza a cultura e demoniza as religiões. Então o fundamentalismo, ele é um braço fundamental no avanço da extrema-direita. E que isso é algo que nós vamos ter que trabalhar com bastante atenção e com bastante cuidado, mas que não pode ter estas intervenções de natureza religiosa na formação cultural do jovem brasileiro. O Estado é laico. O Estado é, sobretudo, laico. Mais uma vez, meu muito obrigado.